As estradas do Brasil, de novo, palco de uma crise que parece se repetir sem parar. Um conflito que ameaça o abastecimento de uma nação inteira e faz o país prender a respiração. Vamos mergulhar fundo para entender por que essa história continua a assombrar o Brasil. E para a gente entender de verdade essa tensão toda, nada melhor do que ouvir quem está lá, no dia a dia da estrada. Essa frase do Daniel Souza, que é caminhoneiro e mostra sua rotina na internet, resume perfeitamente o que a categoria sente. Um misto de dificuldade e uma sensação de que não são mais valorizados. Pois é, esse sentimento está chegando no limite. E já tem data marcada, viu? Uma nova paralisação nacional está no horizonte. E com ela, volta aquele fantasma que a gente conhece bem, o de um país que pode parar refém total das suas rodovias. Agora, seria muito fácil achar que é só mais uma briga por causa do preço do diesel, né? Mas o buraco é bem mais em baixo. Desta vez, as reivindicações são mais profundas, mais estruturais. Elas mostram um problema crónico que vai muito além da bomba de combustível. Então, o que eles estão pedindo, na real? A gente está falando de coisas básicas, olha só. Estabilidade para quem é autônomo, regras mais justas e o principal, que as leis que já existem sejam finalmente cumpridas. E claro, pedem uma aposentadoria justa depois de uma vida inteira na estrada e mais segurança. No fundo, é um grito por dignidade. Para ter uma ideia do tamanho do impacto, é só pensar assim. As estradas são as veias e artérias do Brasil. E os caminhões, eles são o sangue, levando tudo o que a gente precisa para todo o canto. Quando eles param, o corpo inteiro entra em colapso. Isso não é só uma metáfora, não. O número é impressionante. Mais de 60% de tudo que a gente produz e consome no país depende de um caminhão para chegar onde precisa. É uma dependência gigantesca que deixa o país numa situação muito, muito vulnerável. E a gente não precisa nem ficar imaginando o que pode dar errado. É só olhar para trás. A greve de 2018 está aí para não nos deixar esquecer. Foi um alerta bem claro do caos que se instala quando esse sistema circulatório para de funcionar. Essa linha do tempo mostra que isso não é um evento isolado, né? Desde lá de 1999, as greves vêm acontecendo. Cada uma delas expôs o quanto o nosso modelo de transporte é frágil. E a de 2018, bom, essa foi o ponto máximo da crise até hoje. Muita gente deve se lembrar do que aconteceu. A gasolina sumiu dos postos, as prateleiras dos mercados ficaram vazias, comida estragando porque não tinha como escoar a produção. Foi um caos logístico, um caos econômico, que deixou cicatrizes. E o custo disso tudo? Quase 16 bilhões de reais em prejuízo. É um número gigantesco, mas que nem de longe consegue medir o impacto real que teve na vida de milhões de brasileiros. Depois daquele caos todo, o governo precisava fazer alguma coisa. E aí surgiu uma política para tentar resolver uma das maiores queixas da categoria, a instabilidade do valor do frete. A ideia era criar uma regra para isso. A solução foi criar uma tabela de frete com valores mínimos, basicamente um tipo de salário mínimo para o transporte de carga. A intenção era boa, claro, dar mais segurança para os motoristas, protegê-los das variações de preço, principalmente do diesel. E para manter essa tabela atualizada, criaram um mecanismo automático, que ficou conhecido como gatilho. É simples. Se o preço do diesel subir ou descer mais de 5%, esse gatilho dispara. E aí, por lei, a NTT tem que refazer as contas e publicar novos valores de frete. E é exatamente aqui que a história tem uma virada irônica. A mesma política que foi criada para proteger os caminhoneiros acabou se tornando o estopim da nova onda de insatisfação. A solução virou parte do problema. O que aconteceu foi que o preço do diesel caiu. O valor de referência foi de 6,44 para 6,10. E a gente pensa, boa notícia para o caminhoneiro, certo? Menos gasto com combustível. Bom, não foi bem assim. Aí que está o pulo do gato. A queda acumulada no preço do diesel passou daquela barreira dos 5%. E quando isso acontece, o que a lei manda? O gatilho dispara. A ANTT foi obrigada a agir. E essa foi a consequência direta. Se o custo com diesel caiu, o valor mínimo do frete também caiu junto. A remuneração deles foi cortada, por lei, em até quase 3%. Imagina, para uma categoria que já se sente tão desvalorizada, ver o próprio governo reduzindo seu pagamento foi a gota d'água. Então agora, com a greve marcada, o cenário é de pura incerteza. A raiva é real, mas o movimento não fala a mesma língua. E essa divisão interna joga ainda mais complexidade na crise que pode estar vindo aí. Os organizadores, como o Chicão Caminhoneiro, fazem questão de dizer que o foco é trabalhista e ponto final.
Eles tentam, a todo custo, afastar a greve de qualquer bandeira política. Dizem que a luta é por direitos e por respeito. Só que nem todo mundo concorda. Grupos importantes, como o pessoal da Baixada Santista, que é uma região portuária crucial, estão criticando. Dizem que a greve foi convocada sem uma discussão ampla, sem votação, e essa racha interna gera a grande dúvida: qual vai ser a força dessa paralisação afinal? E assim chegamos de novo a esse impasse. Uma política criada para ser solução vira um estopim. Uma categoria essencial para a economia se sente encurralada, desrespeitada. E uma nação inteira assiste, sem saber se, mais uma vez, as artérias do país vão parar. A questão que fica é: será que o Brasil está condenado a viver esse ciclo para sempre?